Imagine pegar um ônibus como todo mundo para ir à escola, mas antes que você perceba, Train-kun vem colidindo com seu ônibus, terminando sua vida naquele instante. A única coisa que Haruto lembrou em seus momentos finais foi prometer ao amor de sua vida que ficaria ao lado dela para sempre. Mas quando ele acordou, percebeu que seu nome não era mais Haruto. Agora era Ryu, e Deus o havia presenteado com habilidades secretas que o tornaram poderoso. Com todas essas memórias passando pela sua mente, Ryu se pergunta se a febre está causando essas alucinações. Mas dois caras interrompem seus pensamentos e entram na casa com uma bolsa gigante, dizendo que ele cheira como uma convenção de anime antes de chutá-lo para fora. Enquanto colhia frutas, Ryu continuava se perguntando quem era essa pessoa Haruto, mas decidiu que não importava porque seu nome era Ryu, e ele tinha uma missão a cumprir. Sua mãe atraente era a única coisa que uma criança inútil como ele tinha neste mundo, mas quando ela o deixou para ir comprar leite, ele ouviu seu tio batendo na porta e a abriu sem perceber que essa foi a pior decisão de sua vida. Seu tio chutou seu corpo inútil para longe, dizendo-lhe que havia demônios neste mundo disfarçados de humanos, e o envenenou com uma poção de paralisia. Mas quando sua mãe voltou naquele momento, Lucius conseguiu exatamente o que queria e matou sua mãe diante de seus olhos enquanto ela implorava para poupar Ryu em seus momentos finais. Então Lucius permitiu que ele vivesse, esperando que um dia ele viesse se vingar. Mas Ryu nunca desistiu e jurou que um dia apagaria a existência de seu tio. Depois de comer as frutas, Ryu vestiu suas roupas e um grupo de mulheres se aproximou dele, chamando-o de um feio magricela. Mas Celia perguntou educadamente se ele tinha visto a amiga delas, Flora. No entanto, ele disse que nunca a tinha visto antes. Então Celia ativou um feitiço mágico para ver se ele estava dizendo a verdade, mas percebeu uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. Vendo que ele não estava mentindo para ela, Celia deu-lhe algumas moedas de prata por causa de sua informação, e ele rapidamente correu de volta para compartilhá-la com seus amigos. Mas assim que entrou na casa, um assassino tentou cravar uma adaga em seu peito. A única coisa que salvou sua vida foi a bolsa de moedas quando ele caiu no chão, apenas para ver todos os outros mortos no chão. Quando estava prestes a encontrar seu destino, uma mulher o chamou de Haruto e lhe ensinou a usar a magia ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortaleceu seu corpo e empurrou o assassino para longe com um golpe de palma. Ele adotou uma postura de karatê que aprendeu das memórias de Haruto e chutou o assassino no rosto após desviar de seus ataques. Quando o assassino continuou agressivo, Ryu torceu seu braço e o quebrou. Enfurecido por ser derrotado por uma criança, o assassino se aproximou de Ryu novamente, mas foi jogado no chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouviu o som de uma menina chorando e percebeu que o item que aqueles capangas estavam transportando era a Flora. A princesa implora que ele a salve dessa confusão, mas ao ver todos os corpos mortos na sala, desmaiou. Não havia outra escolha para Ryu a não ser ajudar a pobre menina, então ele a carregou nas costas e a levou de volta para as senhoras que vieram procurá-la antes. A irmã de Flora, Cristina, culpou Ryu por sequestrá-la e imediatamente ficou agressiva com ele. Ela nem sequer deu a ele uma chance de falar, e Vanessa segurou uma faca em seu rosto, ordenando que ele fosse ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturaram o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa acabou com sua vida antes que ele revelasse qualquer coisa. Dentro do castelo, Ryu foi amarrado e começou a ser torturado por Charles enquanto ele o espancava. Ele continuava tentando forçar Ryu a confessar que sequestrou Flora para que sua própria negligência fosse ignorada. Mas o único crime que Ryu havia cometido era ter um rosto tão feio. What did he say? A princesa acorda do seu sono e seus camaradas perguntam o que aconteceu com ela. Ela lhes diz que foi Ryu quem a resgatou e que ele deve ser convocado aqui neste momento. Ryu ainda está sendo espancado a ponto de quase morrer pela quantidade de abuso que sofreu. Mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação por terem sido inúteis ao deixar a princesa ser sequestrada. O ajudante da princesa entra abruptamente, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo com o garoto e informa que ele foi quem salvou a princesa. Eles o soltam, mas seu corpo desaba por causa de todos os ossos que quebraram, e Celia corre para curá-lo. Depois de desmaiar, Ryu acorda com o rosto de Celia e ela pede desculpas por todas as coisas ruins que aconteceram com ele quando ele estava apenas ajudando a princesa. Ela informa que o rei da nação quer se encontrar com ele após o resgate de sua filha, e ele concorda em se encontrar com ele. Dentro do castelo, ele vai se encontrar com o rei, mostrando a toda a família real que ele passou de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro para dizer a ele que sua filha também o chama de papai. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryu está pronto para frequentar a escola junto com seus colegas. Mas sua recepção no primeiro dia não é das mais calorosas, e ele é intimidado na classe por um certo pirralho que zomba da maneira como ele fala. Conforme o dia escolar avança, seus colegas descobrem que ele ainda não sabe ler e continuam zombando dele. Mas Ryu não desiste facilmente e vai para a sala do professor depois da escola para algumas aulas particulares. Sabe de que aulas particulares estou falando?
Depois de algumas horas estudando, Ryu resolve todos os problemas apresentados a ele assim que aprendeu todos os símbolos. Afinal, isso é tudo adição simples, e ele tem todas as memórias de ser um estudante universitário. Celia pergunta se algo o tem incomodado na escola enquanto tomam uma xícara de chá, e ele se sente triste por já estar sendo provocado, mas dá de ombros e finge que nada está errado. Algumas semanas passam durante a prática de espada, e o instrutor diz a Ryu para vir treinar com ele após notar sua forma interessante. Ryu demonstra sua forma não ortodoxa e avança em direção ao instrutor para enfrentá-lo. As lições de dojo de seu avô permitem que ele continue atacando enquanto mantém sua defesa, mas o garoto continua zombando da maneira como ele usa a espada. O instrutor fica impressionado com a habilidade de Ryu e pergunta se ele já considerou se tornar um cavaleiro do reino, mas Ryu é o único na classe que não quer se tornar um cavaleiro. Meses passam e Ryu continua aprendendo o idioma para acompanhar todos os outros em sua classe. Depois de um curto período, sua inteligência supera o de todos os outros na classe, mas suas memórias de sua vida anterior continuam inundando-o, sentindo falta de Mai-chan, porque neste mundo, a única coisa que ele tem são pessoas o intimidando. Ryu se lembra de Mai-chan sendo seu amor de infância, mas sendo separado dela quando seus pais se divorciaram. Então Haruto a viu uma vez no ensino médio, mas ela nunca mais voltou para a escola, como se tivesse se apagado da existência. O conflito interno de Ryu cresce, fortalecendo sua determinação de que Haruto está morto, e que ele é real e viverá através de tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados e todos ficam surpresos ao ver um órfão sem teto tirando nota máxima junto com a princesa. Os pirralhos que não merecem um nome continuam a intimidá-lo, chamando-o de trapaceiro porque ele é muito estúpido para se sair tão bem quanto uma princesa. A amiga da princesa o defende, chamando-os de perdedores invejosos, e Celia os apoia perguntando se tem alguma prova de que Haruto trapaceou. Eles vão embora envergonhados na frente de todos, e Celia mais tarde lhe diz o quanto está preocupada com a forma como as crianças estão intimidando-o. Ryu pergunta a ela se ela passou por um tratamento semelhante enquanto crescia, mas ela diz que pelo menos tinha amigos enquanto crescia. Ryu diz a ela que também ficará bem, porque tem Celia como amiga afinal. Celia cora como uma típica garota de anime, dizendo a ele que não se importa de ser sua amiga, mas ele continua pedindo para ela repetir porque isso está deixando-o nervoso. I beg your pardon? O relacionamento deles se fortalece, e Celia promete que sempre abraçará Ryu se ele estiver chorando por causa de todo o bullying. Ryu diz a ela que será perfeito para confortá-lo porque ela é tão pequena, afinal. You're a victim! Anos passam enquanto eles os passam juntos, e antes que percebam, Ryu é convidado a representar a escola no próximo torneio de artes da espada. O pirralho sem nome ainda não amadureceu, e ele rejeita a ideia de Ryu ser a pessoa que representa a escola. O instrutor nega suas objeções, e Celia está impressionada com o quão forte Ryu se tornou e percebe o quanto ele cresceu agora. Ela diz a ele que ele ficou tão grande depois de 5 anos, mas ele diz a ela que ela ainda é tão pequena como sempre. Emotional, damn it! Depois de tomar uma xícara de chá, Celia pergunta a Ryu o que ele planeja fazer após se formar, mas ele diz que pretende deixar este país porque não há lugar para ele aqui. Isso entristece Celia, especialmente porque ele a ajudou a limpar este lugar e sempre a animou quando as coisas ficavam difíceis. Ryu pede desculpas por ter que partir, mas lembra a ela que em breve ela se casará, ao que Celia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele diz a ela que deveria começar a pensar nisso em breve, porque pode acabar envelhecendo, mas depois diz que ela sempre será pequena nas áreas importantes, então não importa no final. Celia se pergunta para onde as aventuras de Ryu o levarão, e seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe vivia antes de morrer. Celia percebe que ele está se perdendo em tristeza, e se pergunta o que pode ter acontecido na vida dele. O dia do torneio chega, e o primeiro defensor da academia é Ryu. O garoto diz a ele que ninguém espera nada dele de qualquer forma, mas que ele deve evitar envergonhar a academia com suas habilidades de espada. Seu oponente aparece no campo, e é ninguém menos que o homem que o torturou sem motivo quando ele era jovem. A batalha começa, e o soldado se pergunta se ele está zombando dele. O cavaleiro luta com todas as suas forças, porque foi rebaixado desde aquele incidente há 5 anos. Mas sua raiva só faz com que ele se precipite e comprometa sua posição no processo, permitindo que Ryu jogue sua espada para o ar e termine a luta. O soldado se torna um mau perdedor e diz que simplesmente não estava tentando e que será mais sério, mas o árbitro grita com ele para aceitar sua derrota como um cavaleiro honrado em vez de um covarde. Na noite após o torneio, um homem misterioso bebe com o soldado, sondando-o por informações. Ele pergunta quem era aquele estudante, já que ele foi o único a vencer uma luta, enquanto seus colegas foram todos derrotados. O soldado revela que foi Ryu quem salvou a princesa há 5 anos, e isso captura a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Celia está animada para parabenizá-lo por como ele lutou bem.
mas vê Ryu caminhando em direção a uma mulher que confessa seu amor por ele e se pergunta como realmente se sente em relação a ele. Durante suas aulas, Celia ensina a todos sobre o uso de relâmpagos para controlar o poder mágico, mas o pirralho aponta que eles estão aprendendo isso apenas porque Ryu é o único que não consegue controlar nenhuma de suas habilidades mágicas. Por toda a besteira que ele fala, ele só consegue criar uma pequena esfera de luz, e Celia demonstra para a turma que é preciso ser capaz de controlar várias esferas de luz ao mesmo tempo para realmente dominá-la. Ryu fica impressionado com o controle dela, e se pergunta por que ele só consegue copiar a magia dos outros depois de vê-la. Após a aula, um dos pestinhas se aproxima de Ryu e diz para ele parar de seduzir mulheres por toda a parte só porque ganhou por sorte. Celia defende Ryu, mas o pestinha diz que Ryu também tem flertado com ela. Ela nega que isso tenha acontecido, mas o pestinha diz que a casa dele não ficará em silêncio se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa, Flora, vê isso, e fica chateada por ele estar sendo falsamente acusado. Ela se culpa por causar todos esses problemas para ele, e se pergunta como pode retribuir por tê-la resgatado. Algumas semanas se passam e o garoto irritante apresenta ao restante de sua turma a operação de classe que devem completar para obter uma nota alta. Ele revela que obteve informações confidenciais de veteranos e faz com que seu amigo faça Ryu carregar toda a bagagem, porque ele não consegue lançar magia. Ryu aceita sem objetar, mas Flora se sente mal por ele e pergunta se pode ajudá-lo a carregar. Ryu permanece cavalheiro e Flora se sente mal por Ryu ter que lidar com tudo isso novamente. Goblins vêm atacá-los, mas os estudantes os afastam sem problemas e zombam de Ryu por ser o único que não fez nada mais uma vez. Mas o que eles não sabem é que Ryu é o único que conseguiu notar o homem assustador observando-os. Quando chegam ao fim do caminho e pensam que terminaram, vem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Mas antes que possam entender a situação, um grupo de orcs aparece e lança suas lanças contra eles. Ryu desvia um dos golpes deles, mas o garoto é cortado no pé por uma das lanças. O garoto corre em direção a um dos estudantes que o empurra em direção à princesa. Flora cai do penhasco inesperadamente, e Ryu corre em sua direção com toda a velocidade, mergulhando e empurrando-a de volta para o penhasco para salvar sua vida. Os orcs continuam lutando contra os estudantes, mas eles se juntam para cuidar do inimigo em seu caminho com suas habilidades mágicas. Eles eliminam a primeira horda deles e comemoram, mas Ryu se pergunta se poderia se juntar a eles, já que não sofreu nenhum dano de queda usando suas misteriosas habilidades mágicas que lhe foram dadas. Os estudantes culpam o garoto por empurrar Flora do penhasco, mas o garoto tenta culpar Ryu por ser quem o empurrou e inventa um cenário para colocar toda a culpa nele. O resto dos estudantes acredita na história dele, mesmo quando Flora tenta defendê-lo. Ryu percebe que até mesmo seus desejos de se formar nessa academia não se realizarão. E enquanto Flora tenta livrar Ryu de qualquer culpa, uma besta gigante vem voando acima, bloqueando a saída deles. Todos os estudantes se reúnem novamente e usam sua habilidade mágica, mas o monstro gigante afasta todas as suas armas mágicas e desvia de qualquer um de seus ataques. Nenhum dos estudantes tem chance contra ele, e enquanto eles fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás para curar um de seus colegas caídos. A besta vem por trás dela, pronta para acabar com ela. Mas Ryu chega para cortar o monstro no último segundo. Com sua habilidade mágica, ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo-lhe golpear o monstro e desviar de todos os ataques que vêm em sua direção. O monstro salta para o céu para preparar um golpe forte, mas Ryu desvia e continua seu ataque para conter o monstro. Ryu rebate todos os golpes que vêm em sua direção, e quando o monstro usa toda sua energia em um único ataque, Ryu desvia e corre para cima no braço do monstro. O resto dos estudantes vem para garantir que Flora está bem, mas Ryu se afasta da situação para evitar que qualquer um deles descubra que ele ainda está vivo. O homem assustador voa de cima, pensando que isso é um desenvolvimento interessante e que ele nunca viu uma criança usando as artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Celia vai se encontrar com o diretor, mas o ouve conversando com os pais do pirralho. O diretor entende que provavelmente Ryu não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa em Ryu para salvar a reputação da família real, mesmo que isso signifique acusá-lo falsamente. À noite, Celia se preocupa que nunca mais verá Ryu, mas ele bate na porta dela e entra sorrateiramente. Celia corre em direção a ele, abraçando-o e dizendo o quanto estava preocupada com ele. Ela conta sobre a falsa acusação que colocaram nele, mas Ryu entende que ninguém acreditaria na sua verdade porque ele é apenas um órfão sem teto. Ele agradece a Celia por ser a única pessoa que sempre esteve ao seu lado e diz que ela era a única pessoa a quem ele queria se despedir antes de ir para a terra natal de seus pais.
Mesmo que estejam separados, Ryu diz a ela que enviará cartas sob o nome de Haruto e se levanta para ir embora. Celia pergunta se eles se encontrarão novamente e ele diz que definitivamente voltará por ela. Ela lhe deseja uma boa viagem e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Naquela noite, o pai do garoto manda uma garota chamada Latifa encontrar Ryu e matá-lo, não importa quão longe ele esteja. Ryu atravessa o país a velocidades incríveis e salta sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Após 3 dias de longa viagem, ele chega ao reino de Galark, onde a notícia de seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa caminha atrás dele, e ele sente que algo está estranho nessa cidade. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar alguma das massas que foram inventadas por Lizelotte, e Ryu se pergunta como a massa chegou do seu mundo a este com o mesmo nome. Ryu paga por uma tigela, prova o prato, perguntando-se se essa pessoa é do mesmo mundo que Haruto. Depois de perguntar à pessoa onde poderia comprar mais macarrão em sua viagem, o homem o direciona para a sede da guilda. Uma empregada se aproxima dele, apresentando-se como Lotte e cuidando de todas as suas necessidades ao longo do dia. Ryu envia uma carta para Celia, dizendo que não poderá se comunicar com ela por um tempo porque estará viajando pela floresta. Ao sair da cidade, a garota loira chama Lotte de Lizelotte, mas Lotte pede para ela manter sua verdadeira identidade em segredo. Ryu continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no meio. Ele se inclina para se certificar de que ela está bem, mas ela se vira para ele e lança uma presa venenosa em sua direção, quase o deixando inconsciente antes que ele neutralize o veneno. A garota gato corre em sua direção a velocidades cegantes e ele mal consegue desviar dos golpes dela enquanto ativa seus aprimoramentos físicos. A velocidade dela se multiplica enquanto ela também encanta sua habilidade física, e ela avança em sua direção com sua adaga. Mas ele continua afastando-a dele e desviando dela. Ele embainha sua espada e usa suas habilidades superiores de artes marciais para derrubá-la no lugar, segurando sua faca no pescoço dela. Mas ela começa a chorar e diz a ele que não quer morrer. A garota começa a chorar pela mãe, e ele a nocauteia com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que um colar de submissão foi colocado nela, e se pergunta se poderia dissipá-lo com a magia que aprendeu. Ele ativa a magia de dissipação com a mão e o colar se quebra. Dentro das memórias de Latifa, ela se lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente. Latifa acordou com o pirralho a intimidá-la, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de irmão estimado. Ela recusa, então ele choca sua mente e a força a se submeter. Ela acorda de seu sonho maligno, e Ryu diz a ela que, se quiser viver, não deve tentar resistir. Ryu a questiona e pergunta quem lhe deu o colar de submissão em volta do pescoço. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que o colar foi quebrado e que ela está finalmente livre. Ryu a conforta, e Latifa diz a ele que nunca soube o nome de seu mestre, mas conta que seu irmão se chamava Stewart, e Ryu percebe que foi o garoto que a enviou atrás dele. Ryu pergunta a Latifa se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não vai machucá-lo. Depois de libertá-la, Ryu diz a ela que está livre para fazer o que quiser e que deve se afastar dele para encontrar abrigo em um dos reinos. No entanto, enquanto ele se afasta, Latifa continua a segui-lo e pergunta se pode acompanhá-lo, mas Ryu a avisa que ela deve ter cuidado com uma pessoa que ela acabou de tentar matar. Ryu diz que não pode confiar nela, mas Latifa diz que ele pode colocar a coleira nela se quiser, porque ela tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Ryu concorda em levá-la com ele, e ela finalmente lhe diz que seu nome é Latifa. Eles partem juntos em sua aventura, e depois de um tempo, Ryu cozinha macarrão para Latifa, que reconhece como espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome para macarrão, e ela lhe diz que costumava comer isso, ou pelo menos acha que sim. Depois de ouvi-la, Ryu se pergunta se Latifa é do mesmo mundo que Haruto, e quando ela chora à noite implorando para ir para casa, Ryu a ouve dizendo que quer voltar para Tóquio, percebendo instantaneamente que essa garota deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono, e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Depois que Ryu acorda, ela pergunta se pode chamá-lo de Oni-chan, e Ryu fica confuso, mas decide que permitirá se isso a confortar pelo menos um pouco. Após algumas semanas de viagem, eles conseguem chegar à árvore gigante que Ryu estava mirando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles entram na floresta e passam a noite na selva. Os pesadelos de Latifa a assustam a noite toda, então Ryu usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor mais uma vez. Mas depois que ele faz isso, um grupo de 3 garotas chega ao esconderijo e começa a atacar Ryu. Elas descobrem Latifa dormindo com artes espirituais ao seu redor e assumem que Ryu a sequestrou. Sem ouvir nada do que ele diz, elas o imobilizam e enviam uma corrente de eletricidade que o deixa inconsciente instantaneamente, levando-o como prisioneiro. Enquanto Ryu flutuava dentro da dimensão mágica, ele se perguntava quem poderia ser a garota deitada à sua frente, mas ela também não sabe sua própria identidade.
No entanto, ela conhece a verdadeira identidade de Ryu, dizendo que seu verdadeiro nome é Haruto. Ele pergunta como ela sabe sobre sua vida passada, então ela revela que está conectada a ele, e que pertence apenas a ele. Logo, ela diz a ele que ele descobrirá e o abraça antes de desaparecer. A voz de Mia implora a ele para acordar, mas depois que ele acorda, Latifa entra correndo e o abraça chorando. Um ancião da aldeia vem se desculpar pela forma como o trataram, e todas as garotas se ajoelham para pedir desculpas. Depois de libertá-lo das correntes, o ancião explica que se encontrará com os outros anciãos da aldeia amanhã, mas vai embora para poder descansar à noite. Na manhã seguinte, Ryu vai ao centro da Árvore do Mundo e se encontra com os 3 líderes da aldeia. Eles pedem desculpas pela forma como o trataram mal e desejam que ele possa encontrar uma maneira de aceitar o pedido de desculpas. Seu único desejo é que cuidem de Latifa, então ele pergunta se pode ficar com ela por enquanto. E todos os aldeões concordaram que ele ficasse vivendo entre eles. Antes de partir, a Sra. Dryas apareceu, o espírito da Árvore do Mundo. Depois de se aproximar, ela percebeu o espírito vivendo dentro dele e se perguntou se ele não conseguia usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Ryu percebe que tem sido constantemente incapaz de usar magia por causa disso. Então a Lady Dryas segura seu rosto e tenta investigar o espírito dentro dele. Ela diz que ele tem uma quantidade incrível de fluido corporal dentro e gostaria de prová-lo, mas recua quando percebe que há um espírito em forma de pessoa dormindo dentro dele. Eles são os tipos mais raros de espíritos que existem, e os anciãos reconsideram se devem começar a tratá-lo como um santo, um dos títulos mais altos concedidos a um humano. Uma das garotas bestas o leva de volta ao seu lugar, e Latifa começa a mostrar a ele como a nova casa deles é incrível. Uma das garotas pergunta em quais quartos ele quer que elas durmam, e revela que as 3 vão morar com Ryu. Úrsula aparece e confessa que foi seu plano fazê-los viver juntos. Afinal, isso o ajudará a aprender sobre as tradições da aldeia deles. E para Latifa, ela poderá fazer amigos próximos que podem cuidar dela. Vendo o ponto em suas palavras, Ryu aceita de bom grado começar a viver com elas e deseja que vivam felizes juntas. Com o passar dos meses, Ryu começou a aprender a magia espiritual da aldeia e passou todo o seu tempo aprendendo a cultura deles, seja através da agricultura com eles, consertando metal ou até mesmo lutando entre eles. As estações começaram a passar até que um ano se passou com eles vivendo juntos até que o grande festival dos espíritos se aproximou. A Sra. Dryas apareceu para iniciar o festival, mas à distância, um grifo carregava 2 homens para o fundo de uma caverna de dragão. Rias voltou com um ovo dizendo ao novo soldado que ele carregaria este ovo para que Rias pudesse continuar pilotando o grifo. Quando decolaram, Rias olhou à distância e viu um enxame de wyverns voando atrás deles. De volta à aldeia, a Sra. Dryas beija ambos na cabeça para completar a cerimônia, e agora que se tornaram cidadãos da aldeia, os anciãos começam as festividades. Enquanto todos comiam, Ryu percebeu porque este anime tinha um gênero harém associado a ele, e as garotas imploram para ele juntar as camas depois de beberem um pouco de vinagre de maçã. Uma delas diz que isso não vai aprofundar com a amizade delas com Ryu, mas as garotas dizem que querem que outra coisa se aprofunde dentro delas. Depois de todo esse tempo, eles sentem que ele ainda continua a se distanciar deles, o que surpreende Ryu por eles terem notado. Assim que saíram para pegar mais comida juntos, Úrsula se aproximou de Ryu, e ele se perguntou se era hora de dar a notícia a Latifa. Do outro lado da aldeia, Rias diz que eles vão descansar aqui durante a noite e informa ao seu subordinado que ele vai investigar a área. Antes de partir, ele entrega-lhe um artefato, e Rias afirma que isso o ajudará a determinar sua localização se ele tiver problemas. O soldado come-o e Rias segue em frente, vendo que os wyverns estão se aproximando da localização do seu subordinado. Enquanto isso, Ryu caminha com Latifa para uma área isolada, e ela implora para que ele volte para que possam brincar juntos. Mas Ryu pergunta se ela gosta de viver ali. Ela diz que adora e está feliz por ter conseguido fazer todos esses amigos próximos ao longo do tempo, o que deixa Ryu feliz em ouvir. No entanto, ele revela que em breve deixará a aldeia. Ele estava indo para o leste o tempo todo e não pode mais levá-la com ele, então ela sai correndo chorando. Lady Dryas avisa os aldeões sobre a presença iminente de todos os wyverns e envia um exército de mulheres bestas para descobrir o motivo de sua reunião. Ao mesmo tempo, Rias infiltrou a parte mais profunda da caverna dos wyverns e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar, então ele começa a armazená-los em sua caixa de vazio. As mulheres besta continuam a procurar na floresta até localizarem o grifo. Quando se aproximaram do homem, ele apontou uma faca para eles e começou a voar. A líder deles tenta derrubá-lo com seu raio e eles percebem que ele está indo em direção à Árvore do Mundo. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, um wyvern gigante apareceu por trás e o homem quase escapou do ataque. O restante dos wyverns conseguiu alcançá-lo e depois que Rias reuniu todos os ovos, ele esmaga a pedra para parar o coração de seu subordinado, fazendo-o cair do grifo. Latifa caminha de volta para a aldeia e o ovo cai na frente dela, quebrando-se em pedaços.
Enquanto olha para o bebê dragão, o Wyvern negro aparece diante dela e grita de agonia ao ver como seu filho foi ferido. Prepara um ataque de sopro de fogo em direção a Latifah, mas Alma lança seu tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela invoca seu familiar bestial e tenta enfrentar o Wyvern negro sozinha, mas seus golpes de martelo não têm efeito e ela é lançada de volta em direção à árvore. Assim que se recuperou, o Wyvern aniquilou seus familiares bestiais com um ataque de sopro de fogo, e Latifah tentou distrair o dragão para ganhar um pouco de tempo para Alma. Ela continuou correndo, mas quando o dragão bloqueou seu movimento e estava prestes a pisar nela, Ryu lançou um carâmbano para derrubar o dragão e levou Latifah para fora de perigo. Ele saltou mais uma vez em direção ao dragão e usou suas novas técnicas espirituais para esmagar o Wyvern negro com as próprias mãos. O Wyvern preparou seu sopro inferno supremo, mas Ryu lançou sua esfera de vento em direção ao dragão para impedir seus movimentos. No entanto, teve pouco efeito. Então Ryu lançou sua habilidade Diga Inferno na boca do dragão e chutou seu maxilar para fechá-lo, fritando seu cérebro naquele instante. Depois de verem a derrota do líder, o resto dos Wyverns recuou. Todas as garotas ficaram chocadas por ele ter conseguido derrotar o Wyvern negro sozinho, e Latifah o abraça por tê-la salvado. Na manhã seguinte, ela pede desculpas pela forma como reagiu, dizendo que já sabia que esse dia chegaria, mas estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. No entanto, Ryu a conforta e diz que nunca gostaria de se livrar de sua irmãzinha, então ele revela o verdadeiro motivo de sua viagem para o leste. Longe na região de Yomaga, havia uma terra onde seus pais costumavam viver, então ele quer finalmente chegar lá. Esta é a primeira vez que Latifah aprende algo sobre ele, então ela quer revelar algo sobre si mesma também. Antes de nascer neste mundo, ela já havia morrido e reencarnado de um lugar chamado Japão. Ryu acredita nela, dizendo que ele era o mesmo tipo de pessoa que ela, e gostaria de ter revelado a verdade sobre sua situação desde o início, mas estava preocupado que ainda guardava arrependimentos daquele tempo. Ela se pergunta se esses arrependimentos reapareceram, e Ryu confessa que estaria mentindo se dissesse que não, mas ele jurou se tornar forte neste mundo para compensá-los. Ela promete que também se tornará mais forte por ele e estará esperando até o dia em que ele retornar. Uma semana depois, Ryu se prepara para partir, e o líder dos anões lhe concede uma espada e uma capa que ele criou do Wyvern negro, dando-lhe a habilidade de ocultar seus poderes. Mas, embora a capa pareça fina, ela tem a maior defesa de todas as armaduras deste mundo. Todos eles lhe dão presentes, e enquanto Ryu não faz ideia de como vai carregar todos eles, o último ancião lhe presenteia com um cache de espaço-tempo, um item tesouro nacional, e eles agradecem por salvar a aldeia. Com seu novo cache de espaço-tempo, Ryu guarda todos os presentes e promete que virá correndo se eles precisarem de ajuda. Todas as garotas desejam a ele uma boa viagem, e Latifah corre para abraçá-lo. Ele se prepara para partir e começa a voar, mas Latifah começa a chorar. Após 2 semanas espreitando na aldeia, Ryu não encontrou pistas sobre sua mãe ou pai, então decidiu conhecer os aldeões. 2 das garotas o cumprimentaram enquanto regavam as plantas, mas quando Sayu o viu, sentiu água saindo de um tipo diferente de regador. Huri o levou para a casa da avó, e Yuba se perguntou se ele é de um país diferente por causa da roupa estranha que está vestindo. Ryu revelou que viajou por terras até finalmente chegar aqui, e enquanto preparavam um jantar, Ryu explicou que sua família costumava viver aqui. Seus nomes eram Zen e Yoma, e ao ouvir esses nomes, a avó fica chocada. Ela pede a Huri e Sayu para saírem para que possam conversar em particular, e pede a Ryu mais detalhes. A única coisa que Ryu sabia sobre seus pais era que seu pai faleceu antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 5 anos. Seu objetivo de vida era chegar a este lugar depois que sua mãe fez aquela promessa, e tudo o que ele queria era fazer um túmulo para eles em sua terra natal. Depois de notar sua semelhança com eles, Yuba revelou que era a mãe de seu pai. Ela agradece por ele ter vindo, mas diz que já haviam feito túmulos para eles, então o leva aos locais de sepultamento. Ryu se ajoelha, informando aos seus pais que finalmente chegou aqui. Enquanto prestava suas homenagens, sua avó explicou que ambos tiveram que fugir do país secretamente, mas ela não pode ser a pessoa a revelar a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar aqui com ela, talvez possa aprender mais sobre eles. A única parente dela agora é Huri, que por acaso é prima de Ryu, e no Alabama você sabe o que isso significa. Ela se afasta e diz para ele aproveitar a paz ali. Na manhã seguinte, Ryu acorda cedo para começar a ajudar, mas o desenvolvimento da trama no Alabama começa mais cedo do que o esperado. Enquanto cozinhava, Ryu usou as mãos para abrir as comportas de Huri, e Sayu entrou com seu irmão, Shin. Ele percebe que agora vai ter que competir pela irmã, mas acaba devorando a carne de Ryu. Depois de terminar de devorar o creme azedo de Ryu, a avó pediu para ele levar Ryu para caçar, então ele o desafia para uma corrida até o campo. Assim que ele saiu, o Huri sabia que estava prestes a ter um duelo no estilo Velho Oeste pelo primo, e eles competiriam para ver quem pode ser penetrado com os tiros da pistola dele. Hey, yo, what the fuck?
Dentro da floresta, Ryu abateu um pássaro raro com sua primeira flecha e Shin percebe que terá uma competição acirrada. Mas as gerações de incesto lentamente apodreceram seus cérebros e eles começaram a caçar com seus arcos de trás para frente. Shin se pergunta por que não acertou um único tiro, então se afasta com raiva. Com toda a sujeira acumulada em seu corpo, Ryu decide construir uma casa de banho ao lado de sua casa usando suas artes espirituais, mas as garotas começam a espiá-lo. Com o passar das semanas, Ryu lentamente se tornou um residente típico da aldeia, e o dia da colheita finalmente chegou. Um grupo de homens começou a gritar por ajuda, e do outro lado da aldeia, 3 homens ameaçadores acharam que Huri e Sayo tinham se tornado mulheres bonitas. Shin se preparou para socá-lo, mas Huri lembrou-o de que isso poderia iniciar uma guerra, já que Gon é filho do presidente da aldeia vizinha. Ela pergunta a Gon por que ele está na aldeia deles,